João 19, versículo 28, diz assim a palavra: Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a num isopo, lhe chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Amém? Feche seus olhos. Vamos falar com o Senhor Jesus. Vamos falar com Deus. Pai querido, Deus maravilhoso, Deus de graça, Deus de majestade, nós estamos aqui nesta manhã de sexta-feira, Senhor, para recebermos de Ti, da Tua palavra. Por isso eu te peço, Senhor, derrama sobre nós a Tua palavra, que a Tua palavra, Senhor Jesus, fale ao coração, fale às nossas vidas, Senhor, e que haja, Senhor, hoje quebrantamento, que haja renovo, fortaleza. Abre o nosso entendimento, Pai, para que possamos entender tudo aquilo que vem de Ti, que vem da Tua vontade, Pai. É o que nós te pedimos e já te agradecemos. Amém. E graças a Deus. Amém. Você pode aplaudir bem forte a palavra do Senhor Jesus? Glória ao nome do Senhor. Amém. Se assenta. Toma o teu assento. Vamos meditar na palavra do Senhor, desse Deus que nos purificou, daquele que nos limpou, daquele que nos redimiu, daquele que fez uma grande obra na minha e na tua vida. Amém, igreja? Tudo isso, quem fez foi Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, aquele que decidiu por livre e espontânea vontade nos salvar, nos libertar e nos redimir. Nos libertar daquilo que nos prendia, não só o mundo, no sentido de tudo aquilo que rege esse mundo, que governa esse mundo. Nós precisamos entender que Deus é o Criador de todas as coisas. Amém, igreja? Deus criou todas as coisas. A terra é de Deus, a terra é do Senhor. Então, quando nós falamos mundo, nós não estamos falando aquilo que foi criado por Deus, mas como se fosse o governo, as coisas que acontecem no mundo. Essas coisas, infelizmente, estão no maligno por enquanto, porque a palavra de Deus diz que no final de todas as coisas, tudo será do nosso Deus, o nosso Senhor. Então aquilo que rege as coisas. Então às vezes a gente vê, e talvez você já se perguntou, por que as coisas não melhoram? Por que as coisas não ficam justas? Puxa vida, parece que vai dar certo, parece que agora vai ficar bom e parece que o mundo continua do mesmo jeito. É porque a terra, o planeta foi criado por Deus. Mas infelizmente o ser humano, e como eu disse na quarta-feira, o ser humano nasce morto hoje, nasce corrompido pelo pecado. Então só trazendo a vida de novo, que é Jesus Cristo, para que nós possamos nascer de novo, nascer em vida, sermos seres humanos vivos de verdade, que não deixam a corrupção do pecado tomar a nossa vida. Amém? E para isso, irmãos, para isso, só se formos limpos, só se formos sarados pelo Senhor. E quando nós vamos para a crucificação de Jesus, esse momento sublime, um momento que carrega esse peso para nós, é um momento sublime porque é um começo de uma nova vida, de uma nova aliança, mas é um momento, e dos muitos que o mundo já viu, de desespero, porque mais uma vez a injustiça está sendo feita. Veja que para que
o amor de Deus, ou melhor, a misericórdia de Deus, fosse revelada, foi necessário que algo ruim, uma injustiça acontecesse. Jesus não merecia estar na cruz. Jesus não merecia morrer na cruz. Jesus não era para estar na cruz, mas ele decidiu ir à cruz. A palavra de Deus vai dizer: ninguém matou Jesus. Ele entregou a sua própria vida. Ele quis estar naquele lugar. Ele não foi levado, ele quis estar naquele lugar. Ele quis ser levado. Ele aceitou ser o sacrifício para que eu e você não precisássemos passar por essa cruz. Nós não precisássemos passar por este lugar. E a gente precisa fixar isso na nossa cabeça, porque a cruz é um lugar de horror, e Jesus foi neste lugar de horror por mim e por você. Ele morreu por mim e por você. Mas quando a gente vai para a cruz, a gente vai ver coisas acontecendo nesse cenário que são importantes. A primeira coisa importante acontece um pouco antes de Jesus subir o Gólgota, que é o julgamento de Jesus, onde está ele e um homem chamado Barrabás. Esse cenário é um cenário de que nós vemos o começo daquilo que Jesus vai passar por nós. Veja que ali ele está, ali ele fica, e é colocado do seu lado um homem que era um homem ruim, alguém que tinha feito suas coisas erradas, não estava preso por ser sem motivo, tinha motivos, havia motivações, ele deveria ser morto, mas agora todos aqueles que têm a oportunidade de livrar Jesus, de livrar o Mestre, mandam crucificá-lo. Talvez você já fez essa pergunta para si mesmo e falou assim: mas era necessário ele morrer, sim ou não? Era necessário a Escritura se cumprir. Mas vamos imaginar que eles tivessem gritado: crucifica Barrabás. O que isso diria sobre as pessoas que estão ali? Porque a gente sabe que eles gritaram: crucifica Jesus. Amém, igreja? Mas se eles tivessem feito ao contrário, o que isso diria a respeito àquela multidão? Que aquela multidão tinha um coração diferente, sim ou não? Tinha um coração que entendia que Jesus era um inocente. Então, nós falamos do sacrifício de Jesus, e a atitude daquela multidão diz o porquê Jesus precisava morrer. Porque quando a multidão grita, crucifica Jesus, eles estão querendo que morra um inocente, alguém que não deveria morrer. Isso diz respeito ao coração deles, que era um coração corrupto, um coração mau e um coração pecaminoso. Além deles gritarem crucificar Jesus, eles fizeram isso porque receberam moedas para que Jesus fosse crucificado, para que eles gritassem. Eles venderam a sua ideia, eles venderam a sua autonomia. Então a gente precisa analisar a nós mesmos, olhar para nós mesmos e dizer: Jesus não morreu porque ele foi condenado, mas porque ele foi condenado, ele precisava morrer. Porque o coração de todos aqueles estavam perdidos, estavam destruídos, estavam no pecado, viam Jesus, mas não reconheciam o Messias. Talvez poderiam até reconhecer o Messias, mas preferiram o recurso financeiro, preferiam as moedas em vez de Jesus. E hoje em dia a gente vê isso muito, gente que prefere as moedas do que Jesus, prefere ter aquilo que o mundo pode oferecer
do que Jesus. E eu não digo das pessoas que estão no mundo, eu digo das pessoas que já sentaram conosco na igreja, que preferiram as moedas do que Jesus. Crucificaram Jesus na sua vida, mataram Jesus na sua vida por causa das moedas. Mas que bom que você está aqui nessa manhã, porque você mostra que para você o mais importante é Jesus Cristo na sua vida do que qualquer outra coisa. Agora veja, ao passo que Jesus, ele é crucificado, quem é solto nessa história? Barrabás. Então, antes de estar na cruz, Barrabás, ou melhor, Jesus, já está trazendo libertação nesse processo. Agora, sabe que eu penso que é mais triste? Provavelmente, esse Barrabás não mudou. Como é que o senhor sabe? Eu não posso dizer com 100% de certeza. Mas convenhamos que, a partir do momento que ele entra nessa história, nesse momento, ele se torna alguém pelo menos importante em algum grau nessa história, sim ou não? Você acha que se Barrabás tivesse se convertido, ele não ia aparecer de novo aqui? E Barrabás, aquele que tinha sido liberto, aceitou o Senhor, seguiu pelo caminho, foi para a igreja. Por que esse homem não aparece mais? Ele está tendo essa chance, essa oportunidade, e ele desaparece, e ele some, ele não aparece mais, porque parece que ele teve a chance, mas ele não aproveitou a chance. Mas o Senhor, antes de subir à cruz, já está promovendo a ele libertação. E categoricamente, e assim, de fato, sabe, de fato, Jesus levou a cruz de Barrabás. Vocês sabiam disso? Porque quantos ladrões iam ser crucificados naquele dia? 3, sim ou não? 3. Tinha 3 cruzes. Mas a cruz do meio não era de Jesus. A cruz do meio era de Barrabás. Era ele que ia ser morto. E aí o Pilatos resolveu fazer o julgamento lá. É Páscoa, a gente vai libertar algum. Então já que tem esse Jesus, traz ele e vamos ver quem eles escolhem. Então a cruz que Jesus está carregando é de quem? De Barrabás. Literalmente era a cruz de Barrabás. Porque nem a cruz Jesus teve. A palavra diz assim: o filho do homem não tem onde recostar a cabeça. E nem a cruz de Jesus era dele. Literalmente, não era. Porque todo preso tinha a cruz que ele ia carregar. Cruz não era dele. Nem a cruz de Jesus, a literal, era dele. Nem a espiritual, nem a literal era dele. Jesus agora está carregando a cruz que era para Barrabás carregar. E assim é na nossa vida. Hoje, e Jesus mesmo disse: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a tua cruz. Mas a cruz que era para eu e você carregar, a gente não está carregando. A gente está carregando a cruz que Jesus deu para nós. Uma cruz muito mais leve, uma cruz muito mais fácil do que a cruz que era para a gente carregar. Porque a cruz que a gente deveria carregar, Jesus carregou e morreu nela. Uma cruz pesada, uma cruz de pecado, uma cruz de morte. Hoje a cruz que nós carregamos não é para a morte, é uma cruz para a vida. É um preço muito baixo para se pagar. Eu quero trazer um pouquinho do que eu falei no domingo, do tal do sacrifício, que tem gente que fala que vir para a igreja é sacrifício. Nossa, vou para a igreja, vou fazer esse sacrifício, vim na igreja. E a gente não pode fazer as coisas de Deus como sacrifício. É claro que a gente precisa entender que a gente precisa sim entregar coisas para Deus. Mas estar na igreja não pode ser sacrifício. Não, tem que ser lugar no nosso coração de honra. Então Jesus pega a cruz de Barrabás e é crucificado. Chegando naquele lugar, tudo que já aconteceu com Jesus, ele já foi chicoteado, ele já foi escarnecido, ele já foi maltratado,
Já aconteceu de tanta coisa, agora Jesus está na cruz. E Jesus vai mostrando para a gente que ele é alguém diferente. Porque quando ele é pendurado naquela cruz, os dois ladrões que estão do lado dele sabiam quem era Jesus. Amém? Eles sabiam. Por quê? No começo da história, tá os dois falando, e aí? Vai ajudar a gente a sair daqui ou não? Então eles sabiam quem era Jesus. Eles tinham ideia e certeza de quem era Jesus. Isso só piora a história da multidão lá e dos fariseus. Porque até ladrão que era ladrão sabia que era Jesus. Amém, igreja? O ladrão sabia que era Jesus. E o povo estava lá. Eles sabiam que era Jesus. E agora eles estão tendo a oportunidade. Provavelmente eles tinham ouvido a história. Jesus curou, Jesus ressuscitou, Jesus libertou. E agora eles estão falando, e aí? Mostra pra gente que você realmente é o Filho de Deus. Desce daí da cruz. Tira a gente daqui também. Dá uma força aí pra gente poder aceitar você. Só faltava eles falar isso. Tira a gente da cruz pra gente acreditar que você é realmente. E Jesus permanece calado, quieto. Sabe o que eu aprendo com Jesus aqui, irmãos? Que Jesus, ele... E aquilo que eu disse, agora eu não vou lembrar quanto tempo tem, mas não tem mais de um mês, que eu ministrei sobre falar muito. Vocês lembram disso? A gente leu lá em Eclesiastes. Aquele que muito fala, não faz nada. Mas aquele que sonha, realiza os sonhos. Estava pregando sobre José. Então hoje, a gente vê isso daqui. Por que Jesus não está falando nada? Porque ele está na cruz, mas ele está trabalhando. Ele está cumprindo as escrituras. Pendurado na cruz. Então ele está mais, sabe? Ele está fazendo as coisas e não pode ficar jogando para fora. Agora os ladrões acabou, sim ou não? Que tem daqui para frente? Não tem mais nada. Então eles estão dando um jeito de contornar e resolver a situação. Então o que eu aprendo com Jesus? Eu quero que você aprenda também. Que a gente muito mais faz quando a gente está focado nas coisas de Deus. Jesus estava focado no que ele precisava fazer. E quanto mais eu estou focado nas coisas de Deus, pode ter certeza que sempre vai vir. Sim ou não? Quanto mais você ficar focado, irmão. Eu já te dou um aviso. Foca nas coisas de Deus. Mas quanto mais você estiver focado nas coisas de Deus, mais vai vir burburinho, falatório, conversa. Até o diabo sai de onde ele está e vem falar com você. Por quê? Porque você está focado. É aquele que está focado, vê os seus objetivos realizados. Quanto mais quando você faz as coisas para Deus. Então Jesus estava focado. Enquanto eles estavam jogando conversa fora, Jesus não abriu a boca. Não vou falar nada. A única hora que Jesus ele vai abrir a boca são para falar coisas importantes. São para falar coisas de extrema importância. Ele vai falar com o pai, ele vai falar com João. Fora isso, ele não vai dar ladainha. Aí quando o ladrão cai em si, e aí ele fala assim, olha, quando entrares no teu reino, lembra-te de mim? Aí Jesus vai falar com ele. Fala, ainda hoje estarás comigo para isso. Enquanto ele estava jogando conversa fora, Jesus não respondia. Quando ele foi certeiro, pá, pronto. Quer uma dica quando você estiver orando? Quem quer uma dica para oração? Dica para oração é sempre bom, sim ou não? Não fica de ladainha com Jesus. Tem gente que fica de ladainha, fica ou não fica? Ah, Senhor, 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 Senhor. Não fica de ladainha. Vai e seja direito. Seja certeiro. Fala com Deus. Seja verdadeiro. Seja verdadeiro. Porque quando a gente entende que o Senhor ele quer a verdade no nosso coração, a gente toca no coração de Deus. Agora quando a gente fica de ladainha, não vai adiantar de nada. Seja certeiro, reto com Deus. Pode ter certeza que Ele vai atender a tua oração. Ele vai te ouvir.
Aí o ladrão ganhou o dia. Imagina esse ladrão de manhãzinha, falando, vou morrer hoje. Acabou. Esse homem provavelmente sabia das coisas de Deus. Provavelmente ele era um judeu. Tinha sido ensinado. Ele está falando, perdi a minha vida. Acabou. Fiz tudo de errado e agora eu vou ser crucificado. Vou sofrer. Vou padecer, vou morrer aos poucos. Acabou. Mas o que ele não sabia é que ele ia ser crucificado do lado de Jesus. Então veja, é melhor ser crucificado do lado de Jesus do que estar longe da cruz. Amém? Por quê? Porque Barrabás não foi crucificado, mas, e aí, que fim levou? Agora a gente sabe onde está o ladrão, sim ou não? Onde está o ladrão hoje? Está lá no paraíso. Está aguardando a volta do Senhor, cumprir todas as coisas. Está lá descansando. Teve uma oportunidade. Você pode até dizer, pastor, uma oportunidade. Que injustiça. Ele teve uma, mas ele agarrou. E a gente que tem um monte e não agarra nenhuma? Ele teve uma oportunidade, uma chance. E ele aproveitou. Todos aqueles que estavam lá em volta, todos eles, soldados, todos tiveram a mesma oportunidade que o ladrão. Mas só ele aproveitou a oportunidade. Aí, completado todas essas coisas, Jesus, ele vai cumprir as escrituras. E ele vai falar as duas últimas palavras, frases que ele tinha. A primeira, tenho sede. Olha lá, versículo de número 28. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a escritura se cumprisse, disse, tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre. E encheram de vinagre uma esponja e, pondo-a no isopo, lhe chegaram à boca. Jesus cumpre a profecia, cumpre a palavra. E aqui nós vemos, num sentido figurativo, de uma figura, a esponja, aquele isopo sendo colocado na boca de Jesus, tomando o seu sangue. E a gente lembra lá de Levítico capítulo 14 que eu li para vocês. É o sangue daquele que era sacrificado tocando o isopo. E a gente precisa entender que a cruz nos purificou. A cruz nos lavou. Nós louvamos hoje, nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que venceu na cruz. Esse sangue que veio para purificar. Você já imaginou isso, irmãos? Eu não sei se vocês já pensaram nisso. Quem aqui já se machucou com faca, tesoura? Quem já? Fazendo comida. A primeira coisa que acontece, o sangue, se acontece, mancha a roupa, sim ou não? Mas o sangue de Jesus limpa. É o contrário. Se a gente está sangrando e a gente coloca a mão em alguma coisa, manchou. E para tirar é difícil. Se a gente se machuca, tem que tirar rápido e jogar na água. Porque se deixar o sangue secar, provavelmente pode ficar a marca. Nem que fique bem fraquinho, fica aquela marca meio amarronzada. E não sai. Agora, o sangue de Jesus faz ao contrário. Ele limpa a nossa vida. Ele purifica a nossa vida que estava suja por causa do pecado. Que estava destruída por causa do pecado. Então Jesus está nos fazendo lembrar lá do sacrifício de Levítico 14. Quando aquela ave era morta e o seu sangue era passado na porta, ou melhor, na casa toda. Na casa por completo, tirando aquela podridão, tirando aquela lepra. Jesus está fazendo nos lembrar, eu sou aquele que veio para morrer, para o meu sangue ser derramado, para que vocês fossem purificados, para que vocês fossem limpos, para que vocês fossem restaurados. Agora, eu não sei vocês, os irmãos, se já ficaram doente ruim mesmo. A única coisa que a gente não quer é que isso aconteça de novo, sim ou não? Eu já contei aqui a história de, graças a Deus,
eu nunca passei por muita coisa na minha vida assim de doença grave, graças a Deus. Mas eu já tive cólica renal, irmãos. É insuportável. É terrível. A minha sogra já teve também, ela falou assim que foi pior que dor de parto. Porque pelo menos a dor de parto você vê um resultado bom, que é a criança nascer. Né? A cólica renal é terrível. Por quê? Ela vem e parece realmente o que as mulheres falam sobre contração. Não é uma dor que fica. Ela vem, ela vai embora, aí vem, pá, pá, aí vai aumentando. É um negócio assim terrível. E aí, como eu já contei, a pedra que eu tinha, ela era muito pequena. Então ela quis ir pelo canal da uretra e ir embora. E foi. Mas esse processo foi terrível. Foi assim, misericórdia. Foi lá 5, 6 horas, né? E voltava, até que eu consegui liberar ela. Eu lembro até hoje que eu fiz o exame cedo de sangue para saber se era realmente, né? Eu estava sentindo a dor no rim, mas era para saber mesmo se era ou se não era. Aí o exame de sangue foi e eu fiquei lá sofrendo. Eu resolvi tudo sozinho, com eu e Deus, e depois saiu o resultado. Eu falei, agora já passou dor, já passou tudo. Quando eu recebi o remédio na veia, eu já nem estava mais sentindo dor direito. A dor já tinha vindo tanto que eu já estava acostumando com a dor. Então, o que acontece? Eu senti aquilo, eu nunca mais quis. Falei, não, misericórdia, eu bebo água torta direito, tenho cuidado com sal, com comida salgada, por quê? Eu não quero passar aquilo de novo. Às vezes eu sinto uma dorzinha aqui, 2 litros de água. Então, o Senhor, Ele foi lá e fez a mesma coisa na nossa vida. Era essa dor, esse mal, essa doença, Ele tirou para que a gente não quisesse mais essas coisas na nossa vida. Aí eu não posso querer mais o pecado, o erro na minha vida. Então, o Senhor me limpou, o Senhor me curou, tirou a lepra, tirou a mancha do pecado, e eu vou querer que volta? De jeito nenhum. Eu não quero nunca mais na minha vida. Por quê? Porque Ele me libertou. Então a gente fala muito, Ele me libertou. Libertar é tirar a algema, é tirar a corrente que prendia a gente. E agora a gente é livre, a gente é liberto, a gente não pode querer voltar. Entregar a nossa mão para ser preso. É como eu sempre uso os exemplos. A gente nasce para o pecado com a algema na mão. Amém, igreja? Com a algema na mão. Isso acontecia na época dos escravos. Se uma mulher tivesse um filho, o filho nascia escravo. O filho não nascia livre. Ele não tinha esse direito. Ele nascia escravo porque a sua mãe era escrava. Ele nascia escravo porque a sua mãe era escrava. A gente acontece a mesma coisa. Nós nascemos com a algema na mão já. Então a gente não tem a escolha ainda de ser livre. Mas uma vez que o Senhor nos liberta, a escolha é nossa de continuar livre. Se a gente é algemado de novo é porque a gente quis. Mas o Senhor nos libertou. Nos trouxe essa redenção. Aí, no versículo de número 30, Jesus vai dizer, de todas as frases, essa daqui é uma das frases mais importantes que Jesus disse. Versículo de número 30. E quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. Acabou. Cumpri. Ele fez o que ele veio fazer. Está consumado. Cumpriu com êxito. Cumpriu com resultado. Essa frase aqui, ela é importante. Primeiro, Jesus cumpriu. Segundo, se ele disse que está consumado, ele fez o que ele falou que ia fazer por nós. E que nós possamos fazer de tudo para não perder o que ele fez na nossa vida. Ele disse, acabei, comecei de novo, está consumado, está feito. Cumpri tudo. Agora é com vocês. Agora é comigo, agora é com você. A partir daqui, por esse caminho. Então tudo que a gente precisava fazer, Jesus pegou e disse, está consumado.
Tá pronto, fiz. Você não precisa mais fazer nada. É daqui para frente. E veja que, pastor, como é que eu venço o pecado daqui para frente? Em Jesus Cristo. Como é que eu sou salvo daqui para frente? Em Jesus Cristo. Não tem jeito. Sempre será através de Jesus Cristo. E mais ninguém. Não é o teu sangue, não é o sangue de animal, não é o sangue de ninguém. É o sangue de Jesus Cristo. Mas ele disse para mim e para você, está aqui, está consumado. Acabou. Fiz o que eu tinha que fazer. Cumpri o que eu tinha que fazer. Morri por você. Derramei o meu sangue para você ser limpo. Peguei toda a lei e em mim eu cumpri. Para que você me aceite e em mim você cumpra também. Você seja alguém justificado. Alguém que foi perdoado. E agora é seguir daqui para frente. Tudo que o diabo quer é o quê? Que você acredite que você é fraco. Amém, igreja? Que você não pode, que você não consegue. Que tudo que Jesus fez não te garante, não. Mas a verdade é que em Cristo nós somos fortes. Se você sair de Cristo, irmão, você saiu de Cristo, 5 minutos depois você está pecando, você está na condenação eterna de novo. Mas em Cristo você se torna forte. Na aliança que nós temos em Cristo, nós nos tornamos fortes. Então nós não somos fortes porque somos bons. Somos fortes porque estamos em Cristo. Se hoje você permanecer mais um dia na presença de Deus, você conseguiu porque Cristo está na tua vida. Não é só algo ilusório. Nós conseguimos a vitória porque Ele conseguiu a vitória na cruz. Então seguir a Ele é a certeza de que no final nós também vamos vencer. É o que eu preguei na quarta-feira. É chegar na cidade celestial, entrar pelas portas. Lá não vai haverá mais dor, nem choro, nem morte. Mas eu preciso entender que eu preciso estar debaixo desse sangue, debaixo dessa graça, nunca acima, abaixo, recebendo essa misericórdia, recebendo esse amor e recebendo essa fortaleza do Senhor. Amém? Você pode aplaudir a palavra do Senhor?